Olá, amigos. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, oportunidade semanal que o Centro Espírita Amor e Caridade nos oferece de nos reunirmos para o estudo do Evangelho no Lar. Sempre um prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês. Uma vez mais com o José Rubo, a quem eu convido também para esse momento. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos que nos acompanham. Sim, estamos aqui mais uma vez e com a alegria de sempre, com esse prazer que nós sentimos de dividir esse momento com todos, que é o momento do estudo e o momento de se fazer o Evangelho no lar, proporcionar para todos nós um momento de reflexão, de oração, de elevação do nosso pensamento a Deus, a tudo aquilo que Ele nos proporciona, e assim podermos conseguir também uma bênção, um equilíbrio, uma harmonia no nosso lar, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos. Boa noite, Maurício. Boa noite, José. E como a gente sempre faz antes do início propriamente, né, do estudo, é sempre interessante a gente trocar uma ideia, explicar como que é o Evangelho no Lar, né? Como nós dissemos, essa oportunidade que o Centro Espírita Amor e Caridade nos oferece, né, é essa possibilidade do estudo do Evangelho de Jesus, das reflexões, encontrar a melhor maneira de colocar em prática na nossa vida, sempre buscando a melhora espiritual de cada um. Essa melhora espiritual é aquela que, de fato, promove a mudança das nossas vibrações e aí sim nos coloca num ambiente de segurança, de proteção em relação àquele mal que eventualmente poderíamos estar sujeitos, né? Então, é bom que se entenda isso, que o Evangelho no Lar ele tem a proposta de promover a nossa mudança íntima e não criar algum tipo de argumento externo que nos protegeria, senão seria igual aquelas casas, por exemplo, que a gente visitava antigamente, e chegava na casa e logo ali no início, né, estava a Bíblia, o Novo Testamento aberto, mostrando para as pessoas que chegavam, né, aquele livro, mas que muitas vezes a página onde estava aberto era amarelada, que nem mudava a página, enquanto as outras todas permaneciam brancas, né? Então não é nada disso. Aqui é uma atividade prática de conhecimento do Evangelho, de busca dessa melhoria, né? E como a Federação Espírita recomenda, nós temos algumas etapas para a realização desse estudo, desse encontro. Não é nada cabalístico, ritualístico, nada que devamos nos preocupar com isso. É apenas para que tenhamos uma sequência, para que nós possamos, de fato, ter o melhor aproveitamento sem deixar nada de lado, né? Então, quais que são as recomendações? Primeiro que se inicie com uma prece, essa prece é dirigida a Deus, pedindo a permissão para a realização do encontro, pedindo que nos permita a presença dos irmãos espirituais para nos orientarem, nos intuírem. Depois, depois é realizado aquele momento de leitura, as reflexões, comentários a respeito. Todos aqueles que quiserem comentar, que participaram, fazem seus comentários, uma prece de encerramento, né? E com isso, então, nós teríamos aí encerrado o Evangelho no Lar. É comum também que se coloque água para fluidificar, que o José vai comentar a respeito daqui a pouco, né? E falando sobre a leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma obra de cunho evangélico, aqui no SEAC no Lar, nós utilizamos o livro Vinha de Luz, que é a psicografia do Chico Xavier, autoria espiritual do Emmanuel. E a outra situação importante que nós sempre falamos é que se determine dia e hora para a realização.
Aqui nós realizamos às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. Aproveitamos esses 60 minutos que a TV SEAC nos oferece. A realização não precisa ser de 1 hora, pode ser 15, 20 minutos, meia hora que seja aí muito extenso, né, quando realizamos em casa. Então, são algumas situações. E por que dia e hora específica? É para que a gente se habitue e tenha disciplina nesse momento. E aí, acostumando, nós não vamos marcar nada que venha, porventura, atrapalhar esse encontro, né? Então, eu falei da água fluidificada, passo para o José, peço que explique para nós o que é, como que funciona, e aí a gente retorna para efetivamente fazer o estudo dessa noite. Bom, Maurício, o momento do Evangelho no Lar, como você colocou, é um momento de união, um momento de as pessoas estarem conjuntas ali, juntos uns dos outros, com um pensamento único, visando, né, a melhoria, visando uma harmonia, visando um equilíbrio, o equilíbrio daquele núcleo familiar que está ali se reunindo para fazer uma oração. Nesse sentido, a presença de um recipiente com água, que é colocado, e vocês já devem ter visto isso em várias casas espíritas, que sempre tem um recipiente com água, ele tem a função também de fazer que, ao final dessa oração ou dessa reunião, todos comunguem daquela mesma água. Isso não é, de forma nenhuma, a mesma coisa que ocorre numa igreja católica, por exemplo, mas é uma forma de fazer com que as pessoas se aproximem. Essa água, quando é colocada numa mesa, durante uma reunião, durante uma oração, ela sofre o efeito das vibrações positivas de todos nós e dos irmãos espirituais que nos acompanham sempre nessas orações. De forma que essa água, ela se transforma, ela se fluidifica, no termo usado no Espiritismo, para que nós possamos fazer o uso dessa água e ela se tornar, assim, um estímulo para que nós possamos nos equilibrar, para que nós possamos nos harmonizar, para que nós possamos ter uma condição melhor de enfrentar as nossas provas e tirar o proveito correto das nossas provas com o aprendizado que elas nos oferecem. Então, assim, nós temos a água fluidificada sempre nas nossas reuniões para ter esse efeito. Essa é a razão de nós estarmos sempre colocando esse recipiente com água. E é esse recipiente com água que nós trazemos aqui para as nossas reuniões e que vamos fazer também uso ao final dela. Certo, Maurício? Ótimo, maravilha. Então, é fácil de perceber, né, que é algo extremamente simples, mas de uma importância muito grande para aquela família, para aquela pessoa ali que se dispõe a trazer o evangelho para dentro de casa, né? Sempre muito importante. Nós muitas vezes falamos do evangelho, mas deixamos ele de fora da nossa casa, acabamos não trazendo ele para a nossa casa. O evangelho no lar é essa oportunidade de trazer o evangelho de Jesus para dentro de casa, para as pessoas que ali convivem, né? E é evidente também que muitas vezes a pessoa tem vontade de fazer, mas ela é a única na casa que tem essa vontade. Olha, faça sozinho, né? É melhor que faça sozinho do que deixe de fazer simplesmente porque as outras pessoas não querem acompanhar. Se mora sozinho também, mesma coisa. Aqueles que têm o filho, o parente que viaja ou que reside fora da cidade e tem o hábito de fazer junto, acontece muito quando os filhos vão para a faculdade, dá para fazer esse modo virtual, igual nós fazemos aqui diretamente do centro, Amor e Caridade, e cada um de vocês na sua casa recebendo generosamente essa nossa transmissão. Quando se realiza
em família, nesse modo virtual, a interação fica muito mais fácil, inclusive, pode-se usar alguns programas, né, de computação que facilitam esse tipo de interação. Então, basicamente é isso, havendo as explicações, nós podemos dar início ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, então. Bem, então vamos à lição propriamente dita. Hoje, como eu disse, nós estudamos Vinha de Luz, né, que é a psicografia do Chico Xavier e autor espiritual do Emmanuel. Hoje a lição 137, Vida Conjugal. Antes de partir para a leitura propriamente dita e os comentários, eu convido, então, todos para elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, em prece, rogando, Pai, que nesse momento que nos reunimos para o estudo do Evangelho no Lar, primeiramente nos permita a realização dessa reunião de bom grado, com bom aprendizado para todos, mas que também nos permita a presença sempre generosa, acolhedora dos irmãos espirituais, para que nos orientem por essa caminhada tão necessária para a nossa transformação moral. E que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco uma vez mais e nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Assim seja. Dando início, então, aqui à nossa leitura, Vida Conjugal. Olha só o título, que maravilha, né? Com certeza a gente tem muito para pensar a respeito desse tema. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos muita vez se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa, lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel, não ouvides que ele é companheiro que Deus te concedeu. Emmanuel aborda um tema que com certeza é de grande interesse de todos e, se não for de interesse nesse momento,
preste atenção, reflita a respeito, porque é um tema de grande importância. Olha só, num dos itens aqui, as tragédias da vida conjugal, logo que começa, né? Então, aquelas ações que têm consequências fatais. Mas vamos lá para o estudo propriamente dito, né? 137, vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 33, que nós pedimos para que o José contextualize para a gente a situação em que ocorre essa fala. Bem, Maurício, mais uma carta, então, do apóstolo Paulo, né? Agora para a igreja de Éfeso, né? Éfeso é uma cidade, né, que fica na Turquia e foi uma das igrejas fundadas por Paulo. Paulo, na sua peregrinação, quando ele saiu de Damasco, né, ele saiu da Síria, onde ele havia se isolado durante um certo tempo até que ele pudesse, né, se refazer, né, depois daquela conversão que ele sofreu, ele sai dali, ele começa a fazer uma peregrinação por toda aquela região e pelas cidades que ele vai passando, ele vai fundando igrejas. Uma dessas igrejas que Paulo fundou foi justamente em Éfeso. Porém, Paulo não ficou em Éfeso, né? Ele continuou na sua peregrinação, indo até outros lugares, fundando outras igrejas. E conforme ele fazia essa peregrinação, ele costumava enviar cartas aos que ficaram responsáveis por essas igrejas para poder orientar os cristãos dessas igrejas. Então, lembremos que naquela época, o cristianismo estava começando. Muitas dessas comunidades eram comunidades politeístas, né, que tinham uma outra crença. E aí chega o cristianismo com o monoteísmo, né, falando de Deus e de Jesus Cristo, né, que isso era muito diferente do que aqueles povos conheciam, né? Então era natural que esses povos tivessem uma certa dificuldade para assimilar todos os conhecimentos, todos os princípios do cristianismo. Paulo, então, com essa preocupação, ele vai enviando cartas por onde ele passa, funda igrejas, e depois ele vai enviando cartas de orientação, né, que vão sendo seguidas. Lembremos também que não havia essa disponibilidade que nós temos hoje de termos os escritos, né, as escrituras, né, evangélicas com tanta facilidade. Não havia isso, né? Eram escritos em papiros, pouquíssimas cópias disso. Então, todos os evangelhos, né, os 4 evangelhos, eles não chegavam assim com facilidade às pessoas. Então, era mais uma transmissão oral, né, na época. Paulo faz esse trabalho com muita propriedade, obviamente, de orientar os irmãos daquelas primeiras comunidades cristãs. Então ele manda essa carta à igreja de Éfeso, né? Então é a carta de Paulo aos Efésios. Nessa carta, diversas orientações. Essa carta tem 6 capítulos, né? Uma carta extensa, com muita orientação do dia a dia, para que as pessoas pudessem seguir. E aí, nesse capítulo 5, então, ele trata dessa questão, né, do matrimônio, ele fala a respeito de como que o homem deve se comportar em relação à mulher, né? E é esse versículo que o Emmanuel nos trouxe, nos colocou aqui, para que hoje, né, a gente até estava falando sobre isso, eu e o Maurício fomos escolhidos para, né, falar sobre isso. Muito bem, obrigado, José. Acho que é uma ótima introdução. E, de fato, nós fomos escolhidos, sim, até
né, pelas experiências, né, anteriores até que trouxemos, e, infelizmente, a gente adquire o conhecimento quando existe o campo certo para a semente florescer, né? Eu fico imaginando tantas situações que hoje, depois do conhecimento do espiritismo, a maneira que a doutrina espírita esclarece sobre o evangelho, como teria sido muito bom se eu tivesse tido esse conhecimento logo nos primeiros anos ali da adolescência e tudo mais. Mas também, né, é aquela história, poderia não ter sido dado o verdadeiro valor, porque a terra não estava preparada para florescer. Se com você aconteceu igual aconteceu com a gente, não se sinta culpado, fique tranquilo, o conhecimento, a compreensão chega num momento que tem que chegar. É por isso que Deus nos dá tantas oportunidades, né? Isso não significa que nós temos que nos conformar com situações, ações ou comportamentos errados que nós tivemos. Temos que reparar se porventura causou dano a alguém, né? Então não podemos nos conformar com isso. Mas vamos à lição, né, propriamente dito, que ela é muito interessante e bem significativa. Nos diz Emmanuel: as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum, né? Então, algo que aparentemente aí não é algo raro de se ver, né? A gente vê talvez com uma facilidade, né? Uma frequência muito maior do que aquela que a gente gostaria. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. Então, isso é de fato. Sempre nós vamos encontrar situações, ou quando nós vemos alguma situação de desequilíbrio na vida conjugal com algum conhecido, algum casal que nós conhecemos, sempre existem diversas explicações e elas, em geral, vão nessa situação. O outro, existe uma incompatibilidade, não deu certo, não faz isso, não faz aquilo, então sempre tem alguma coisa dessa maneira, sempre justificando as ações, né, de acordo com algo dessa proposta aqui, temperamento difícil, por exemplo, das pessoas. E é interessante aqui, né, porque Paulo, no versículo, ele nos chama a atenção para essa união, a união conjugal, que é uma parceria, né? Que precisa ser uma parceria perfeita. E parte-se do princípio, né, que considera as interações físicas e espirituais. Por isso fala de vida conjugal. Existe a interação espiritual, existe a interação física, né? E normalmente vai resultar em algo que assim deve ser transformador para as duas pessoas que participam daquele tipo de relacionamento. Hoje em dia, às vezes, a gente escuta as pessoas falando, não, o posicionamento do evangelho ele é errado porque ele acaba trazendo uma visão patriarcal, machista, própria da antiguidade. Mas eu digo que, refletindo a respeito disso, eu acho que a gente tem que considerar e respeitar as pessoas que ainda trazem esse tipo de proposição. Eu percebi que não é dessa maneira. O evangelho é exatamente o oposto, ele traz exatamente o oposto, ele traz a possibilidade dessa interação ser feita de maneira respeitosa, respeitável para ambos. Exatamente porque homem e mulher têm características diferentes e que, através ali das suas experiências de vida, da sua posição biológica, elas se interam, elas
formam um conjunto, elas não concorrem entre si. E o grande erro da maioria das pessoas, quando digo a maioria das pessoas, eu digo nós todos, é achar justamente que concorrem, que existe uma situação, às vezes, de opressão, e aí pode levar mesmo a essa situação de opressão e divisão. Quando no texto da Bíblia, no Novo Testamento, usa algumas expressões do tipo ame a sua própria mulher, ou a mulher reverencie o seu marido, ele está entrando num âmbito de significado que é necessário entender. E aí, quem gosta, por exemplo, de procurar na internet, no Google, procure o significado bíblico dessas palavras. E aí você vai encontrar lá ame, paciência, bondade, não maltratar, não se irritar, não guardar rancor. É isso que o homem tem que fazer em relação à mulher. Né? Por quê? Porque isso dá aquela garantia da serenidade de manter essa relação. E a mulher, quando fala reverencia o seu marido, o que é reverenciar no significado bíblico? Amor e respeito profundo. Honrar expressando gratidão. Né? E veja, isso não é o mínimo, né? Falando de ambas as situações aqui, isso não é o mínimo que um deve ter para com o outro. Né? E aí, então, nós vamos vendo como aqueles que se autoimpõem esse tipo de comportamento, seguindo aquilo que está no texto do Evangelho, fatalmente ele terá esse comportamento que Paulo está falando aqui no versículo. E evitando toda essa tragédia da vida conjugal. Por que ela acontece? Ela acontece justamente por essas questões. Falta de paciência, de bondade, irritação, agressividade, né? A falta de respeito, a falta ali da gratidão em relação ao outro. E aí, então, é onde nós temos os lares que se desfazem e que muitas vezes, depois de um tempo, nenhum daqueles dois consegue expressar por que a situação aconteceu. Né? Então, essa é talvez uma maneira aqui que Emmanuel abre de maneira muito interessante essa lição. José, quer comentário, por favor? Sim, Maurício. Então, veja, nós estamos nesta existência com um objetivo de evolução. Tá? Nós sabemos que essa evolução é tão mais eficaz e eficiente quanto mais nós nos relacionamos entre nós mesmos. Tá? De todas essas relações humanas que nós temos, aqui nos traz mais condições de exercitarmos a nossa paciência, o nosso amor, a nossa compreensão, o nosso respeito, é justamente essa relação conjugal, homem e mulher. Porque nessa relação, as pessoas se entregam muito profundamente, né? Não só no aspecto físico, mas também no aspecto emocional. E através destas experiências que nós fazemos, né, que nós estamos experimentando uns com os outros. Né? Eu tenho que ter respeito pelo meu parceiro, minha parceira, por quê? Porque aquela pessoa está me auxiliando em demasia na minha evolução. E eu estou sendo também um instrumento da evolução dela. Então, esse respeito mútuo precisa estar presente. Essa é a razão. Nós estamos nos auxiliando numa evolução. Então, eu preciso ter estas condições que o Maurício se referiu. Né? Aí, essa carta de Paulo é muito aprofundada nisso, faz, às vezes,
recomendações muito pontuais de como que deve ser essa relação, tá? Mas nós sabemos que é muito, extremamente dependente da nossa disposição em aceitar o outro, em compreender o outro, né? E buscar tirar desta relação o máximo de proveito possível para a evolução mútua, evolução dos dois, né? Então, se houver desequilíbrio, se houver desarmonia, né, o Maurício também colocou muito claramente, não é que você precise aceitar tudo, até aquilo que vai contra os seus princípios, se esses princípios forem princípios honestos, corretos, né? Você não precisa fazer isso. Mas é necessário, né, saber aceitar as limitações que o outro tem, porque se eu tenho ciência, se eu tenho consciência de que eu sou limitado, eu tenho minhas limitações, eu tenho meus vícios, eu tenho minhas imperfeições, eu preciso dar o direito ao outro de também possuir essas mesmas imperfeições. E ao dar o direito ao outro de possuir imperfeições, eu posso construir, junto com esse outro ser, né, uma casa, um matrimônio, uma conjunção que vai favorecer a nossa evolução conjunta, né? É isso que é estar, né, dentro de uma vida conjugal. E continua Emmanuel. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Para se investir na relação, abre-se tipo um cenário de competição ou de concorrência ali entre as partes, a busca de prazeres, de conveniências individuais. E como que vai acontecendo? Vai acontecendo pela maneira que muitas vezes as situações não são conversadas, as situações não são colocadas. Quando, a título de se construir, pelo menos o que percebemos, a título de construir essa unidade conjugal, esse indivíduo, né, que seria formado ali pelas duas pessoas, aquilo que, individual de cada um, ele vai sendo violentado de alguma maneira. Então, é necessário ali que haja o crescimento individual para que depois aquele indivíduo coletivo ele também absorva e receba os benefícios desse tipo de ligação. Mas onde isso acontece, né? Isso acontece naquelas situações onde não há compreensão da questão da vida conjugal, né? Levando que o fato de ser uma interação física, espiritual, emocional, como o José falou, que nós levamos para a relação, levaremos tudo isso, né? E que isso tem que ser sustentado através do quê? Através daqueles valores. No parágrafo seguinte, Emmanuel vai, de certa maneira, fazer a justificativa. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável, ou seja, não aconteceria, né, se acontecer algo estranho, nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo, né? Porque espera-se que o lar, de fato, formado, né, nessa esfera do cristianismo, ele atenda aqueles requisitos que são propostos no Evangelho, ou aquilo que Paulo traz, né, dizendo que cada um, né, em particular, ame a sua própria mulher, olha, ame a sua própria mulher, né, como a si mesmo.
e a mulher reverencia o seu marido, sempre lembrando o significado do que é ame, né, e do que é reverencie, tirando essa situação que nós falamos anteriormente, que seria algo opressor à vida da mulher no casamento. Não, é algo assim, é uma interação de respeito, uma interação de troca. Quando que não acontece esse respeito, quando não acontece essa interação de troca ali? Quando surge a desconfiança. Eu não estou falando sobre a desconfiança ali da infidelidade conjugal, estou falando de qualquer tipo de desconfiança. Quando existe a mentirinha sobre qualquer tipo de coisa. Sabe onde costuma acontecer mentirinha? Onde um acha que vai transformar o outro. Por exemplo, né? Acha que o outro vai deixar determinadas situações porque agora ele está casado. Olha uma situação que eu acho bem interessante, né? Ela é até hilária, porque ela acontece com uma facilidade muito grande, né? Eu tenho um casal que eu conheço, né, bem mais novos que a gente, inclusive, são jovens, estão aí na faixa de 30 e pouquinhos anos, né? Mas eu sempre converso com eles a respeito disso, e até levam numa certa brincadeira, né? A moça achava que, depois de casado, o rapaz ia parar de investir boa parte, né, do tempo e do dinheiro dele em peças de motocicleta. Só que ele cresceu com motocicleta, ele vive motocicleta, ele adora motocicleta. É mais fácil ele deixar a relação conjugal do que deixar a motocicleta. Se não há aceitação, é claro que pode haver um limite, né, se isso estiver comprometendo a questão ali financeira da casa, que não é o caso no particular deles, né? Mas veja, ele vai deixar uma paixão muito grande simplesmente por algo ali que está sendo imposto, provavelmente ele não vai fazer isso. Isso vai criando, num primeiro momento, uma certa precaução, a mentirinha sobre aquela peça que foi comprada, sobre o preço da peça, até chegar um momento de descontrole total, de mentira total ou de falta de respeito total. A mesma situação, aquilo do rapaz em relação à moça, né? Se tem algo ali que ela estava acostumada a fazer, que ela gostava de fazer. E não se espera que a pessoa mude completamente naquelas situações. Analisa antes, se não é algo prejudicial, né? Por exemplo, ela está sempre com o cartão de crédito dela estourado. É evidente que não tem a educação financeira, depois de casar vai estar o cartão de crédito estourado. Estou citando casos assim bem práticos, mas é isso que começa, por exemplo, minar um relacionamento, se ele não tiver aquele amparo de fato nos valores do Evangelho, como nós vimos, né, aí, anteriormente. Os cônjuges, como Cristo, acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade, é o que nos fala o Emmanuel no parágrafo seguinte, né? Aquela fraternidade conjugal, que é isso que vai dar sustentação, vai dar essa confiança para que se trate os assuntos. Algumas coisas do comportamento são mudadas, podem ser mudadas, mas eu diria que nunca sob pressão, nunca de maneira agressiva, sempre de maneira negociada. E essa negociação só acontece num ambiente de fraternidade. José, falei bastante aqui do negócio e te passo a bola. Falou bastante, Maurício. Mas é porque tem bastante a ser dito sobre esse assunto. E é muito bom, né? Porque, olha só, nós estamos aqui, pessoal, nós estamos fazendo Evangelho no Lar. Imagina você na sua casa, tirando uma vez por semana, para falar sobre o Evangelho. Imagina você, em um determinado momento, ter a oportunidade de discutir assuntos como esse dentro da família. Tá? Longe de um momento de discussão,
longe de um momento de intriga, né? Quando todos estão, né, calmos, tranquilos, serenos, sem nenhuma prevenção contra o outro, né? Aí você discute esses temas. E o Evangelho no Lar traz essa possibilidade para nós, né, de falar sobre assuntos como esses, né, dentro da família. Então você tem essa oportunidade, não perca, né? E aí o Emmanuel coloca aqui dessas disputas que ocorrem, né, dentro de um relacionamento, e essas disputas acontecem por quê? Porque cada um, muitas vezes, quer manter o seu ponto de vista prevalecendo. O meu ponto de vista tem que prevalecer sobre o ponto de vista do outro. Por que nós temos essa dificuldade? Por que nós temos essa necessidade de fazer o nosso ponto de vista prevalecer? Tá? Nós vamos buscar nos nossos valores e nos nossos defeitos, né? E dentre os nossos defeitos, nós temos uma coisa que chama ego, né? Nós temos dentro do ego a questão da vaidade. Eu preciso, né, daquilo, eu preciso vencer em todas as situações. Eu preciso que a minha opinião prevaleça. Então, por conta dessa dificuldade que nós temos, nós acabamos querendo impor ao outro uma condição, uma situação. Daí, a tentar mudar o outro é um passo. Daí, nessa tentativa, provocar uma intriga, provocar uma discussão, é mais um passo muito pequeno, né? Então, nós vamos nessa toada enxergando onde estão as origens das discussões, né, das separações que ocorrem quando a gente está experimentando, né, nessa vida conjugal, né? Então, nós precisamos verificar isso, parar, pensar, refletir com calma, com serenidade, como um evangelho no lar proporciona, num momento de paz, de serenidade dentro da casa, discutir, falar sobre isso. Tem tantos assuntos sobre os quais nós precisamos conversar uns com os outros, mas que no dia a dia a gente deixa passar e vai deixando, deixa para uma outra hora e sempre vai empurrando com a barriga, que chega uma hora que a coisa explode. E na hora que a coisa explode, não tem razão. Ninguém vai ter razão, porque a cabeça está quente, né? A situação tá explodindo, tem coisas a fazer, tem às vezes importantes, urgentes para decidir, e você tem que tomar uma decisão rapidamente e você acaba explodindo, e é aí que as coisas desandam, né? Então a gente precisa ter serenidade e a gente precisa ter uma base filosófica, espiritual, forte, para que a gente possa enfrentar a situação. De novo, né, a relação matrimonial é uma das mais importantes e mais efetivas para a nossa evolução espiritual. Experimentamos nessa relação conjugal e nessa experiência evoluímos. Muito bem. É sempre bom notar que o ponto de vista individual não deve ser imposto de uma forma opressiva, né, sobre o outro, mas também ele não pode ser negligenciado a partir da pressão ou da opressão que o outro, né, nos faça. Por isso essa questão que o José falou, sempre conversar, procurar ali um entendimento, né, procurar uma negociação, né? É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia.
Muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável, né? Então, cobra, que o José vinha falando, cobra do outro posicionamentos que ele não está ainda, né? Não é capaz ou não quer abrir mão daquela situação, né? E aí a situação ali do matrimônio, né? Aquela vida conjugal, ela se torna insustentável. A pessoa, quando vai chegando o momento ali de ir para casa, de encontrar outra pessoa, ela começa, né, a procurar subterfúgios, ela começa a procurar uma maneira de não precisar desviar, vai para o bar, vai para alguma outra coisa, vai fazer, vamos marcar a academia das 7 às 8 da noite, né? Já é horário de já estar em casa, né? Então, há coisas desse tipo que vão, né, vão minando, né? Nós vamos fugindo daquela responsabilidade, nós vamos fugindo de enfrentar os desafios que são propostos a cada um de nós. Exatamente. Cada um, é preciso entender que cada um doa aquilo que ele pode doar, aquilo que ele tem, né, condição de doar. E aí, se ambos doam de si, dentro daquilo que ele pode, a união floresce, e aí dá a sustentação necessária. Problemas a gente sabe que sempre acontecerão, sempre existirão, afinal de contas ali é uma situação, um consórcio, né, de duas pessoas, onde são duas mentes diferentes, dois conjuntos ali de valores muitas vezes diferentes, mas que devem se ir aprimorando, devem ir se encontrando. E é justamente nesses momentos ali onde há um conflito, que a gente sabe que há uma desavença. No entanto, isso é em prol do crescimento daquele relacionamento, né? Se acontecer de forma saudável, é para que simplesmente fortaleça essa união. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho, né? Então, aqui também 3 situações aqui que são colocadas, interessantes, né? O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Nós sabemos que tudo aquilo que acontece no campo da humanidade, principalmente relacionado ao plano material, ele é transitório. E normalmente são situações que vão nos auxiliar ao crescimento espiritual, vão nos ajudar a esse engrandecimento espiritual. E eles terminam, tem um momento para começar e tem um momento para terminar. E muitas vezes, em diversas situações, você mesmo sai da questão da vida conjugal que é tratada aqui, nós temos diversas experiências que vão acontecer e que vão terminar. Vai chegar um momento que elas tem um fim, né, que é transitório. Não estou querendo dizer com isso assim, o casamento tem uma hora que ele chega ao fim. Não, não é isso, não é disso que eu estou falando, não. São aquelas experiências de burilamento, de aprimoramento, que elas, chega um momento que elas extinguem. Extinguem como? Elas extinguem porque foi dado o passo necessário para o desenvolvimento daquele espírito, né? Então, aquela situação foi resolvida. Na vida conjugal costuma-se falar muito assim, né, você acha que esse inferno aí, por que é isso daí? É por causa de coisa do passado. E se você não for até o fim com isso daí, vai ficar pior, a próxima vai ser pior ainda. E aí a gente sempre compara a pessoa, fala, não, pelo amor de Deus, não posso ter outra situação dessa. Mas não são das pessoas que está se falando, são das experiências necessárias. É que, às vezes, a coisa fica tão absurda que com aquela pessoa que estava nos ajudando naquela experiência, não dá mais.
É por isso que acontecem as separações, a visão do plano espiritual. Né? Não é porque aquela pessoa era terrível e daí vai achar outra pior. Não, é porque aquela experiência precisou ser interrompida. E quem que vai voltar? Vai voltar a experiência, que normalmente pode ser com outra pessoa, porque essa ainda não vai saber talvez vou usar uma expressão aqui, né, que é só figurativa. A outra pessoa não conhece o demônio que nós somos ainda, por isso que a experiência continua com outra pessoa. O que nós temos que fazer? A gente tem que saber exatamente aquilo que a gente pode doar, aquilo que a gente não pode doar, negociar de maneira respeitosa, né? E por isso fala que o homem ame a sua mulher, porque ele vai precisar negociar isso, né? E mulher reverencie o seu homem, porque ela vai precisar também ter essa condição, né, de perceber a necessidade dessa união respeitosa, porque, afinal de contas, é a experiência dos dois. Eles estão juntos nessa experiência. Né? E a questão do parágrafo, com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Se ambos ali caminham com Jesus, essa fraternidade, né, essa amizade que está sendo levada ali adiante, ela se mantém, ela não vai se extinguir. Mas por quê? Porque os valores ali são parecidos, ambos buscam a amizade, ambos buscam os valores em Jesus, no Evangelho. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Então, para buscar o lado útil e santo da tarefa, é preciso ter essa compreensão de que as experiências humanas são transitórias e elas visam a necessidade do desenvolvimento espiritual. Elas encerram a partir do momento que a experiência necessária foi realizada, que aconteceu o desenvolvimento, aconteceu o 10 naquela prova. Né? Então, é essa situação que é avaliada e que Emmanuel nos traz aqui. José? Essa questão da transitoriedade das experiências, Maurício, ela é muito, muito boa e, assim, para nós, né, um benefício que nós temos de ter essa transitoriedade, porque também, como você falou, de repente, o que importa é a experiência, não é com quem ela é feita, mas é a experiência que nós precisamos passar. Né? E às vezes a pessoa que acaba fazendo essa experiência conosco, se não deu certo de uma vez, uma outra pessoa, às vezes, o que ela enxerga, né, a nós, ou nós a enxergamos de uma forma diferente. Né? Então, o que o outro não tinha paciência para aceitar, aquele segundo vai ter, assim, olha, não, para isso, para mim, é uma coisa natural. Né? E aí consegue, a experiência é feita. Então não há essa necessidade, né, estrita de passar, de sofrer, de sofrimento. Não é isso que se coloca, o Evangelho não coloca isso. Né? Coloca apenas que nós precisamos nos esforçarmos para fazer a experiência, para cumprirmos a tarefa de evolução. Então, se nós tivermos esse esforço, nós vamos passar pela prova, né? Tirar o 10 que o Maurício se referiu. Como que nós vamos, onde nós vamos buscar força e energia para passar por essa prova? Tá? Com Jesus, como colocado aqui pelo Emmanuel, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Então nós vamos trazer ele, né, para perto de nós. Como dito há pouco, né? Como é que você traz Jesus para perto de você?
realiza o evangelho no lar, dentro da tua família, está lá, né? Estão as pessoas que precisam estar lá, estarão lá, né? E ali, né, você mostra quem você mostra as suas dificuldades de relacionamento, você mostra até o quanto você já evoluiu e o quanto você pode dar de amor, de respeito para o outro. Você consegue enxergar, compreender melhor os posicionamentos do outro. Tá? Então, nós estamos aqui hoje fazendo um evangelho no lar, que é o evangelho que toda família precisa estar fazendo, toda família precisa discutir o assunto que tem que estar, né, em pauta, né, para que a gente possa conseguir passar por essas experiências que passamos. Parece que, infelizmente, José, quando começa a surgir algum desentendimento, o primeiro que as pessoas tiram desse círculo é Jesus, deixa de lado, não se utiliza mais a questão da oração, aquela questão que a gente fala de orar pelo inimigo, orar pelo outro, né? Quando a pessoa começa a ter algum tipo de conflito, parece que a primeira coisa que ela faz, ela deixa a oração de lado, ela esquece Jesus, ela não faz o evangelho no lar, porque ela fala, não, pô, a gente estava brigando até agora, você acha que eu tenho jeito de fazer o evangelho no lar? Quando, na verdade, é o que deveria fazer. Não, vem cá, vamos fazer juntos, sim, vamos, né, vamos aqui, vamos serenar o coração e vamos fazer. Sobre esse tema, né, da questão das experiências que são necessárias, né, na vida física, por exemplo, as experiências necessárias para o espírito, a necessidade de se ter sempre Jesus, né, fundamentando aquela amizade, aquele relacionamento. Eu recomendo que um livro, né, do Richard Simonetti, que se chama Plano B, é um livro muito legal, ele traz algumas situações, né, alguns dos capítulos ele trata dessa questão de relacionamentos também, vida profissional do casal ali que está envolvido, e é um livro muito gostoso de ler, né, o Richard sempre escreveu de uma maneira muito simples, muito gostosa, e com uma profundidade evangélica e doutrinária, né, muito grande. Então, adquira esse livro, leia, né, pegue emprestado com algum amigo, é um livro de fácil leitura, é muito gostoso, vale a pena. É muito bom, sim, eu já li. Recomendo também. Finalizando, tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. É claro que aqui a gente tem que ver, né, duas situações aqui. Tem que ver se a expectativa nossa não é muito alta também, né? E é por isso que tem aquela fase de namoro que todo mundo hoje parece que quer pular, né? A pessoa não quer mais namorar. Vídeo de YouTube, o cara ouve, assiste o vídeo em velocidade duas vezes, né? Tudo quer fazer correndo. Livro, não se detém mais para ler um livro, pega a síntese do livro na internet, né? E é por isso também não quer fazer a fase do namoro ali para conhecer, né? Que é só a parte boa do namoro e a parte de conhecer não quer. Então, pode ser que a expectativa seja muito alta, pode ser que a pessoa ali não tenha condição, né, de atender aquelas expectativas. Então, tem que ver isso. Se a pessoa está inferior àquela expectativa, lembra que é uma união. A gente pode ajudar o outro, né? Desde que o outro queira ser ajudado.
a ignorância e a crueldade, né? Isso daqui a gente precisa verificar que tipo de ignorância e crueldade que é. Normalmente é acreditada para a questão do homem, mas ela vem dos dois lados. Aliás, tudo que nós falamos aqui vem dos dois lados, tá? Tanto o homem quanto a mulher. A questão biológica aqui não diz que esse age desse jeito, o outro age do outro, não, né? Então, nós temos aqui a crueldade psicológica, a crueldade física. As duas coisas têm que ser aqui analisadas, elas têm que ser conversadas a respeito, né? Ninguém é obrigado a ficar ali aguentando situações difíceis. No entanto, não é por qualquer coisinha, né? Por uma discussão, por alguma situação ali conflitante, que a gente já vai botando fim em tudo, né? Tem que lembrar que esse aí é o companheiro ou a companheira que Deus te concedeu. Se conceder é porque tem um motivo. Tem alguma coisa ali para ser revista, ser colocada em prática, para ser consertada, sei lá, alguma coisa assim. Então, pensa bem antes de qualquer situação, né? José, te passo, chegamos ao final aqui dessa lição, te passo para que você faça comentário, prece de encerramento, e eu já me despeço dos nossos companheiros aqui. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Perfeito, Maurício. Acho que chegamos bem até o final dessa lição, acho que todos tiveram a oportunidade, né, de refletir bastante sobre esse assunto, e não percam, tá? Não percam essa oportunidade de fazer o Evangelho no Lar na sua família. Sempre você vai ter assuntos de muita importância para o equilíbrio, para a harmonia do seu lar. Então, com essa disposição, com essa mente, com essa reflexão, vamos agradecer uma vez mais a Deus Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que nós estivéssemos aqui estudando e refletindo e orando, né, para que o nosso lar possa ser abençoado, possa estar sempre em harmonia. Agradecemos aos irmãos espirituais que nos acompanharam, nos trazendo bons pensamentos, boas reflexões, e ao Mestre Jesus, que Ele nunca nos abandona, Ele continue sempre dentro do nosso lar, da nossa família, e nos orientando e sempre nos recebendo com esse olhar caridoso e os seus braços abertos. Na paz do Cristo, vamos encerrando mais um SEAC no Lar. Que assim seja.